Paulo Correia, por favor. O amor, ele quebra todos os obstáculos para a aproximação. Eu acho que também está implícito dizendo que você tenha amor suficiente para tornar as pessoas próximas de você. Ama o teu próximo implica, tem como pressuposto que eu me aproxime e que eu deixe as pessoas se aproximarem de mim. Muito bem. Esse é o pressuposto para o amor ao próximo. Ok, Judson? Que tudo eu preciso ter algo em troca, e eu preciso receber algo em troca para que eu dê. E quando eu avalio o amor desse ponto de vista, eu sempre tenho que receber algo em troca do amor que é dado, né? É difícil amar aquele que fez mal, né? Amar e ofertar amor àquele que às vezes nos prejudica, àquele que nos machuca. Mas, na verdade, o que eu acho interessante nós avaliarmos é que o que nós ofertamos ao mundo não tem a ver com o que o outro nos oferece ou com o que ele é, mas e sim com aquilo que nós somos. Eu acho que quando nós selecionamos quem nós amamos, na verdade, nós ainda não aprendemos a amar. Selma Maurinho, você tem uma pergunta a fazer? O amor ao próximo é um sentimento, e como é a prática desse amor? Pastor João Pedro, por favor, nos brinde com essa resposta. E aí eu uso uma ideia do Norbert Elias, que boa parte de nossas práticas e costumes nos são dados por treinamento. Nós, desde crianças, somos treinados a amar aqueles da casa, daquele nosso curral aqui, sim, e desconfiar do outro. E assim, quando os nossos pais nos doutrinavam para isso, eles diziam, olha, nós vamos para a casa do Judson, e eu quero lembrar você que o Judson tem um potinho de vidro com balinha ali no centro da sala. Você não pega, e se ele oferecer, não aceite, diga que você não quer e tudo. Então a gente já ensina o menino, a gente adestra o menino, a gente treina o menino a desconfiar de todos os outros. Dentro dessa tríade do amor que Jesus estabeleceu, amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo, ela é direcionada para o próximo. Mas a pergunta é, alguém consegue amar outra pessoa se não sabe amar a si mesmo? Essa é a pergunta. Porque se você não é capaz de amar você mesmo, jamais você vai conseguir amar ninguém. Esse é o princípio, é esse. Me permita, sendo o amor uma mão dupla, uma reciprocidade, como estabelecer essa reciprocidade entre uma ponta e outra, entre uma pessoa e outra, de uma forma mecânica? Quando você pensa friamente na entrega, no amar alguém, você vai quebrar as barreiras. Ou seja, a empatia. Eu vou quebrar as barreiras que me distanciam do outro. Mesmo com todas essas divergências, eu vou quebrar essas barreiras. Eu ia até questionar quando o pastor César falou que amor não é sentimento, mas ele explicou agora que não é sentimento no sentido mais profundo, é sentimento novelesco de que falou o João Pedro e também o pastor Adriano. Né? Primeiro que o amor ao próximo é um amor concreto. Jesus não disse, ame os seres humanos, ame a humanidade. Né? Amor ao próximo é o amor ao concreto e é amor que corre risco. Interessante isso, o amor que corre risco. Judson, antes de eu falar, só para apresentar o meu irmão, Adori Batista Correia, e a minha cunhada, Vanilda Correia, eles são de Curitiba. Sou membro da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista de Curitiba. O meu irmão é diácono lá, inclusive, e a minha cunhada, Vanilda, é advogada, e ambos são da Igreja de Curitiba, estão nos dando o prazer de estar participando. Muito bem. Boa noite a todos, muito prazer estar participando. Ela é de Campinas, gente, São Paulo. Sim, eu moro em Campinas, São Paulo, e eu acho assim, na prática, o amor, ele independe de afinidade, de qualquer coisa, de qualquer outro sentimento. Eu entendo que amor é a gente querer o bem da outra pessoa e pedir a Deus por essa pessoa e torcer por ela para que ela
seja feliz, para que as coisas para ela aconteçam de maneira positiva. Diante de tudo que eu estudei e diante do convívio que eu tive com pessoas trans, era assim, inclusive na Universidade do Porto, né? Quando souberam que eu era uma cristã, ficaram assim, nossa, não acredito, uma cristã vai falar sobre isso? Porque as experiências com cristãos são horríveis. Uhum. Infelizmente, a gente não consegue amar quem é diferente da gente. Né? A gente aceita, você não pode vir para a minha igreja, mas você nasceu com pênis, você é homem, então você tem que vir para cá vestido de homem. Então, você nasceu com vagina, tudo bem, olha, Jesus vai te transformar, próxima semana você já vem vestido de mulher, né? E, infelizmente, a gente quer impor e a gente quer fazer o trabalho do Espírito Santo, né? A gente quer mudar a pessoa para que a gente consiga amá-la. E eu penso que a gente está muito distante, realmente, desse amor que Jesus nos ensinou e que eu vejo muito no meu dia a dia, na minha profissão. Mas me ajuda a entender aqui, Viviane, por favor, desculpe interrompê-la, mas tem aquele costume, a igreja dizer assim, vira para o seu irmão e diga assim, eu te amo, dá um abraço no seu irmão, etc. e tal. Será que isso é suficiente quando ao lado tem um homossexual, por exemplo? Como é que seria isso? Ou é uma utopia pensar que a igreja um dia vai amar esses segmentos diferentes a ponto de absorvê-los e incluí-los dentro do rol da igreja? Eu não quero pensar que é uma utopia, sabe? Eu quero pensar que nós vamos compreender primeiro, a gente tem que dar a oportunidade de conhecer. Porque a maioria das pessoas não sabem por que a pessoa é daquele jeito, por que aquela pessoa quer andar daquela forma, fica com aquela aparência estranha. Ninguém sabe a história, ninguém conhece, ninguém sabe o que a pessoa sofre. E, então, quando a gente se permite conhecer, você dá espaço para a pessoa entrar na sua vida, né? Você tem que a igreja tem que permitir que a pessoa esteja lá, sim. A igreja tem que dar esse espaço de acolhimento. A palavra de Lucas 10:33, de íntima compaixão, ele usa uma palavra traduzida ou entendida no grego daquele tempo como amor. Splankna. Splankna é aquela dor intestinal que você sente por alguém. É traduzido em nossa Bíblia como entranhas, não é? Porque para aquela sociedade antiga de judeus, os rins, as entranhas fazem parte de um conjunto de órgãos que expressam também sentimento. Nosso que foi chamado de amigo de publicano e pecadores, diz, Viviane, que prostitutas e cobradores de impostos precedem os religiosos na entrada do reino. A igreja, quando se moveu em favor dessas pessoas, ou quem se moveu em favor dela foi punida, ou criou-se uma nova igreja. Então, quando Roberto Reis se moveu de compaixão pelas crianças de 5 anos que trabalhavam nas minas 14 horas na Inglaterra no tempo da Revolução Industrial, ele queria dar a elas uma esperança. E o único dia de folga que elas tinham era domingo, e ninguém cuidava delas, porque criança naquele tempo era um pequeno adulto, e ele resolveu ensinar aquelas crianças para livrá-las do alcoolismo e da bebedeira e furtos que elas faziam nas ruas de Londres. Quando ele fez isso, ele foi acusado de estar quebrando a santidade do domingo. E, por causa disso, ele foi punido pela igreja dele durante 2 anos. Ele ficou em disciplina, ele foi excluído da igreja por quebra da santidade do domingo. É claro que depois as pessoas reconheceram o trabalho dele e chamaram aquilo de escola bíblica dominical. Quando William Ruth, nas ruas de Chicago, resolveu agir em favor dos mendigos, das pessoas que bebiam, dos maltrapilhos, dos ex-moleres,
a igreja dele não queria pobres na igreja, nem pessoas fedendo. Então, ele criou o Exército de Salvação. Quando William Chamberlain começou a lutar contra o tráfico negreiro, durante 32 anos, uma vida, ele foi escorraçado, humilhado, foi ridicularizado pelo rei da Inglaterra, pela sua igreja, pela Câmara dos Lordes. Ele nunca desistiu. 32 anos lutando, e o fim do tráfico negreiro só aconteceu por causa de William Chamberlain, um outro outsider que lutou por pessoas que não tinham voz. Ele foi voz dos que não tinham vozes. Então, como amar essas pessoas não amadas? Como amar pessoas odiadas na igreja, na sociedade, os invisíveis, o outsider, só sendo talvez um com eles. De vez em quando, amar os odiados é atrair para si o mesmo ódio que as pessoas têm. Então, é provável que a ira da igreja que se volta para uma classe se volta também para alguém que vá defender aquela classe. Viviane, então você acha que a igreja deve abrir mão e aceitar todas essas pessoas do jeito que elas são, dar cargo para elas, É isso que você está dizendo? Essa é uma Boa pergunta. Na verdade, não é uma coisa só da igreja, é uma coisa da toda a nossa sociedade, né? Então, e eu penso que quando as pessoas começam a compreender, e isso é uma fala das próprias pessoas trans, que ela fala assim, ninguém sabe o porquê que a pessoa é trans, ninguém sabe a história da pessoa trans, ninguém sabe o que é exatamente isso. E as pessoas só julgam, né? Já compreendem. Mas meu pai já falou assim, minha filha, mas se chegar um trans na igreja, eu não sei o que eu faço. Porque ninguém vai aceitar. Eu gostaria que eles fossem aceitos, incluídos, e que, sabe, eles conhecessem esse amor de verdade, que é esse amor que a gente é ensinado e que a gente não consegue colocar em prática. A Igreja Batista Central não aceita em seu rol de membros pessoas que tenham contraído, contraiam ou venham contrair relações homoafetivas. E aí, isso é um dispositivo de segurança. Eu tenho pelo menos 6 que vão frequentemente na igreja, eles chegam lá, sentam bonitinho, ouvem a palavra e tudo. De maneira alguma, pelos meus princípios de fé, eu os colocaria como membro da igreja. E por quê? Porque existe uma coisa chamada arrependimento. É um comportamento, sob o ponto de vista teológico, dentro do meu conceito, contraditório aos princípios da Bíblia. A questão que eu levanto, Judson, é o seguinte, como estamos vendo aqui, a pergunta é, quais são os samaritanos para os cristãos de hoje? Então, é difícil para qualquer grupo religioso ter uma teologia inclusiva. A teologia de qualquer igreja sempre vai ser excludente, não tem como evitar isso. Mas agora, aí é contraditório, Paulo, porque aí como vai amar o próximo como a si mesmo se eu excluo o próximo e não me excluo? Mas essa questão que Jesus estava discutindo com o doutor da lei. Como conciliar a noção de pecado que exclui com a noção de amor que inclui? Isso. Eu entendo a colocação do pastor Zéza, do Paulo, que tem algumas nuances de diferença, mas eu também entendo que a igreja só se tornará ser igreja, voltar a ser igreja, no momento em que, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Deus poderia amar o perfeito, o limpo, o certinho, mas Deus amou justamente o imundo, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que essa inclusão do coração de Deus é que faz com que nós sejamos semelhantes a Ele, porque o resgate da imagem e semelhança passa pelo amor. Nós não temos como ser imagem e semelhança de Deus restaurada se nós não absorvermos, vivenciarmos e fazermos com que o amor pelo próximo seja retornado ao convívio da igreja, né? Esses guetos, esses currais,
a igreja de homossexual, a igreja de lésbica, a igreja disso, daquilo, vai aprofundar ainda mais a discriminação, o preconceito e a minha rejeição pelo outro, sabe? Então, nós nos tornamos absolutamente incoerentes, contraditórios, no momento em que eu apoio o sectarismo, a divisão, o separatismo das coisas. Então, e a unidade do corpo, como é que fica? Então, eu acho que seria um cristianismo de conveniência, sabe? Então, não seria bem um cristianismo, seria mais um conformismo dentro de uma prerrogativa de prioridades de conveniência, de valores que eu seleciono como importante para mim. Sobre a história da educação no Brasil, tinha um provérbio português que dizia assim: mulher que sabe muito é mulher atrapalhada. Para ser boa dona de casa, saiba pouco ou saiba nada. Teologia do Bispo Macedo. Nós estamos em minoria aqui, pastor João Pedro, não se esqueça. Sim, mas assim, disso. eu estou dizendo que isso foi... Então, nas minhas viagens para pesquisa sobre educação no Brasil, eu conheci escolas em que você tem uma entrada principal e do lado esquerdo ficavam as meninas, do lado direito os meninos. A igreja de Corinto era povoada de pessoas que se encaixavam naquelas 10 categorias de pessoas proscritas. Xingadores, homens que batem em mulher. Mas você está dizendo que foram, né? Isso. Foram. Não que agora estão isso, dentro sim, da mas igreja. assim, eles não deixaram de ser para se converter. Eles deixaram de sê-lo porque se converteram. Certo. Então, na igreja de Corinto, tinha pedófilos, homens que tinham batido em suas esposas, homens que, mesmo casados, estupram suas esposas, forçando-as a ter relações quando elas não querem, homens que maltratam suas esposas, que as humilham por causa de uma ideologia que diz que o homem é o chefe, o provedor, é o líder, é o sacerdote. Para mim, uma ideia furada. E a gente vai teologizando estas coisas aqui. A igreja, antes de selecionar e rejeitar, ela primeiro incluía. Bem, Jesus conta uma parábola de um homem que ia casar um dia com 10 mulheres. Se isso não é poligamia, eu não sei mais o que quer dizer isto. É claro que ele não casou com 10, mas casou com 5. Para mim, ainda é poligamia. E Jesus conta essa parábola com uma naturalidade que impressiona. E os ouvintes dele não questionam por esse casamento polígamo. A importância de a gente pensar a nossa teologia e repensar nossas crenças, repensar nosso mundo e amar a todos. Fechou. Viviane. Então, eu queria só finalizar também que o meu desejo é que esse eco que a igreja, né, ela exala por todos os lados, seja de amor. Porque hoje a igreja exala ódio, exala rejeição. Para vocês, os meus aplausos. Então, eu estou muito feliz por essa pluralidade geográfica que nós temos aqui, né? Foi legal. E o importante é que essa pluralidade, apesar de que faz com que a geografia faça com que nós estejamos longe um do outro, mas, ao mesmo tempo, nós estamos próximos em amor, um amor que não foi fácil explicar aqui. Vocês são fantásticos, todos vocês. Obrigado por todos. Obrigado pela presença, viu? Vocês abrilhantaram, brilharam mesmo, muito. Todos vocês. Obrigada, gente. Aprendi bastante. Foi ótimo. Foi ótimo, foi muito bom. Olá, tudo bem? Eu sou Fernanda Laurindo, vivo em Portugal e sou uma Igreja Sem Paredes. Gostaria de recomendar você a visitar o site da Igreja Sem Paredes,
coordenada pelo pastor e professor Judson Santos. Você irá amar. Vai lá.